Então, sejam bem-vindos a mais um Piauí Indie Online. Esse é a nossa sexta edição online desse encontro. E hoje a gente vai ter um encontro dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente vai ter um bate-papo sobre narrativa desculpa, design de narrativas com a Kali. Ela trabalha na Behold Studios. E depois dessa primeira parte, desse primeiro bate-papo, a gente vai seguir com uma amostragem de jogos, de 4 jogos que estão sendo feitos por pessoal do Piauí Indie. E o primeiro deles vai ser o Asleep, que é pela Black Hole Games. Depois vem o Project Runner, que é pela Mosey. Depois o Heart Team, que é pela Creative Hand. E depois o Space Destroyers, pela Lost Boys. Então a gente vai iniciar a nossa atividade agora, que é o bate-papo com a Kali. E eu vou passando a palavra para ela agora, para que ela se apresente e a gente siga com a atividade. Então, Kali, seja bem-vinda, pode se apresentar como você preferir. Muito obrigada. Muito obrigada, na verdade, a comunidade inteira por estar me recebendo. Fico super feliz de vir falar, adoro ter essas trocas. Então, eu sou a Kali. Eu estou trabalhando agora no Behold Studios. É meu primeiro trabalho, tipo, assim, de fazer toda, né, nativa, todo o design narrativo de um jogo. Meu outro jogo no qual eu trabalhei foi o Case and the Wild Masks, que saiu agora em março. Então, quem curte plataforma e tá com saudade de jogar Donkey Kong, super indico, os reviews estão super bons, o jogo tá muito gostosinho de jogar. E eu também sou mestre em escrita criativa, pesquisando subjetividades dissidentes na fantasia e na ficção científica, que são, né, os modos narrativos que eu mais gosto. Enfim, né. Sim, o Case estava sendo feito há muito tempo, né? Então muita gente jogou ele em espaços, em festivais e tal. Eu trabalhei no Case em 2018, faz um tempão. Então, eu vou falar assim um pouquinho aqui sobre design narrativo, mas como eu falei no chat, gente, me interrompam, tragam comentários, dúvidas, qualquer coisa, tanto por voz quanto por texto. E vou começar só deixando assim, eu estou trabalhando no Behold Studios, como eu falei, é a primeira vez que eu estou trabalhando com eles, então os jogos, né, que já saíram, o Chroma Squad e o Outer Space, são jogos nos quais eu não trabalhei. Eu só joguei. Mas então, do Behold, da Behold, esse é o primeiro jogo que eu estou trabalhando. Então, design narrativo. Design narrativo é um rolê meio curioso, assim, porque é muito multidisciplinar. Então, muita gente que não exatamente trabalha com design narrativo dentro de jogos já fez design narrativo porque já, enfim, fez um jogo que tinha de alguma forma narrativa e foi a pessoa que lidou com isso, né? E o design narrativo, ele vai perpassar todas as áreas de fazer um jogo. Então, quem está fazendo a mecânica do jogo está fazendo design narrativo, quem está decidindo música do jogo está fazendo design narrativo, quem está fazendo arte do jogo está fazendo design narrativo. Então, a função de uma pessoa que concentra, né, que tem o título designer narrativo, vai ser alguém que está em contato com todas as áreas do jogo para tentar criar uma coesão entre tudo isso, além de criar, possivelmente, uma história. Nem todo jogo tem exatamente uma história, tipo, fixa, assim, uma coisa início, meio e fim. Eu gosto de pensar em Baba Is You como um puto exemplo de jogo que não é exatamente uma história, tu não tá ali para pensar, né, nisso, tu tá ali para tentar entender aqueles puzzles e tentar resolver aquelas situações. Mas todo jogo acaba tendo, de alguma forma, uma narrativa. Tipo, Baba Is You também tem uma narrativa, tipo, de que tu vai passando por lugares, tu tem cenários, tu tem ambientações. Isso não deixa de ser um pouco narrativo, apesar disso não ser o foco. Mas o que acontece, então, quando a gente vê que o design narrativo é muito multidisciplinar? É que tem muita coisa que dá para fazer. Pegando como exemplo a Case, né, no qual eu trabalhei. Eu não fiz design narrativo para Case. Eu fiz lore e roteiro de cutscenes. E um roteiro meio geral do jogo. Por que isso não é exatamente design narrativo? Porque quando eu cheguei, o jogo já estava metade pronto. Então, né, não teve muitas coisas de escolhas assim que eu tenha ajudado a fazer. O que eu fiz foi criar uma história para antes do jogo, baseado no que eles já tinham, e pensar em um ponto final para chegar naquele jogo.
fazer os roteiros das cutscenes. Mas isso não é exatamente design narrativo, isso é fazer lore, né, fazer um antes e fazer um roteiro geral e roteiros específicos de cutscenes. E O design narrativo... Fale. uma pergunta rápida, que você mencionou Baba Is You, que de fato não tem, nem sequer tem diálogo, exceto as próprias palavras que, enfim, formam uma espécie de diálogo complexo a analisar, mas uma coisa que eu notei lá é que ele tem mundos bem definidos, né? Assim como vários jogos em que você precisa passar por diversos mundos, cada mundo tem uma temática muito forte, né? Tipo a floresta, o vulcão, a área debaixo da água e tal. E aí eu fiquei com essa dúvida agora. Então, se tem um estúdio e, digamos, vai fazer novamente um Baba Is You e eles precisam definir quais vão ser os mundos que existem. Essa decisão de definir quais são os mundos viria muito do design de narrativa da equipe? Poderia vir? Faria todo sentido ou não necessariamente? Eu acho que pode ser, porque é meio isso pega um pouco com as perguntas aqui de Lud e Kael, né, de tipo, o que define a diferença entre um roteiro e o design narrativo. Eu acho que o design narrativo exatamente é bem mais amplo, e daí pode estar dentro, exatamente, escolher essas ambientações. Um roteiro pode escolher ambientações? Pode, mas eu não sei se Baba Is You tem exatamente roteiro. Uhum. Eu acho que ele tem design narrativo, mas não tem exatamente roteiro. Uhum, faz sentido. Eu acho que o que define, gente, o que vai ter essa diferença é que o design narrativo ele é multidisciplinar. Ele vai pegar muito mais coisas além de só criar uma sequência de eventos para aquele jogo. Eu acho que quando a gente fala em história, a gente já pensa, né, a história como o conjunto de tudo que está ali. Ah, tem o visual, tem o auditivo, tem tudo junto. Vamos pensar então em sequência de eventos. Um roteiro é definir a sequência de eventos. E daí tu escrever essa sequência, enfim, escrever diálogos, etc. Mas alguém poderia fazer tudo isso de uma maneira super desconexa de todo o resto que a equipe está fazendo. Possivelmente ia ser uma merda. Mas poderia. Uhum. Então, tem uma teórica holandesa, que é a Mitbal, que ela fala em termos de camadas da narrativa, e eu vou usar isso muito rapidamente, assim, só para dar um exemplo de porque eu estou usando sequência de eventos para falar aqui, que ela coloca assim, que teria a fábula, tipo, só essa sequência de eventos, e aí tem o texto, que é a mídia pela qual tu vai contar essa fábula. Então, quando a gente pega algumas histórias, tipo, sei lá, histórias com o lobo mal, né, Chapeuzinho Lobo Mal, tem a versão oral, né, só contar, tem filme da Chapeuzinho, tem livro da Chapeuzinho, deve ter jogo da Chapeuzinho, tem tipo 1000 versões da Chapeuzinho. Cada uma delas usa um texto diferente, mas a fábula é a mesma. Quando a gente junta os dois, que tu tem uma história. Então eu estou usando sequência de eventos exatamente para evitar usar a história, porque quando a gente pensa em história, a gente acaba já pensando na coisa completa. Uhum. Então, criar essa sequência de eventos é parte do design narrativo, definitivamente. Faz parte ali do design narrativo. Mas não é só isso. E é por isso que tem muito jogo que não tem um designer narrativo dedicado, mas que tem história e tem, no fim, né, toda uma narrativa. Tem muita gente que concentra isso. Eu penso, sei lá, no Toby Fox. Ele faz tudo quase sozinho. Ele tem ajuda, tem pessoas ali que também fazem arte e tudo mais, mas ele é uma pessoa que centraliza nele mesmo fazer mecânica, fazer música, fazer arte é o que ele mais tem ajuda, mas enfim, e criar toda a sequência de eventos. Então, nem sempre tu vai precisar de uma pessoa para fazer o design narrativo. Eu sempre acho bom e recomendável, mas pode ser só eu puxando aqui a sardinha para o meu lado. Mas tu pode ter ainda, tu vai ter narrativa sem ter exatamente esse pedaço dedicado. E tu pode ter, né, vamos pegar o Hades, eu acho que o Hades a gente estava conversando antes, é um jogo que tem 300 mil palavras de roteiro. Eu não sei exatamente como eles funcionam no Supergiant, mas eu não acho que foi a mesma pessoa que fez o design narrativo e todos esses diálogos. Tu pode contratar alguém e dizer, bom, a gente tem essa personalidade aqui desse deus, desse deus, desse deus, a gente quer textos de tantas a tantas palavras, né, ou caracteres para caber aqui, e vamos lá, tipo, tem essa... pode escrever, e alguém sentou ali só para escrever, possivelmente. Não precisa ter sido a mesma pessoa que criou tudo isso e que escreveu.
Mas surgiu uma pergunta aqui sobre Silent Hill. Gente, eu joguei super pouco Silent Hill, mas vamos lá. Mas acho muito bom. Eu joguei o primeiro Silent Hill num emulador de PSP. Nossa. Eu tava muito afim de jogar. Então, eu não parei pra pensar tanto sobre o Silent Hill. Eu acho. Eu posso deixar a pergunta no meu background aqui, eu vou pensando nela e depois eu vou tentar responder ela melhor. Mas eu sinto que tem tudo muito consistente em termos de, tipo, tu ter, sabe quem é teu personagem, sabe o objetivo dele desde o início, sempre, né? Sempre muito rápido. Os jogos Silent Hill te dizem o que é em termos de objetivo, e é um objetivo muito factível, um objetivo que tu concorda que teu personagem tu embarca, né? Eu quero matar essas coisas que estão tentando me matar, eu quero sair daqui, em geral eu preciso salvar alguém também para sair daqui. Eu preciso me salvar e salvar alguém. São objetivos que tu alinha muito rápido o teu jogador e o teu personagem, o que é ótimo, né? Faz o jogo ser... a pessoa querer se jogar naquilo. Tipo, não, realmente, isso faz todo sentido. Se tu coloca um objetivo que teu jogador ou não concorda, ou não vê porque aquele personagem estaria querendo aquilo, é mais fácil do teu jogador sair, né? Acho que isso, pelo menos, o Silent Hill faz super bem. Não sei, acho que tem coisas interessantes em termos de ambientação também. As separações de ambientes, né, que criam seções muito definidas do jogo, e isso torna o jogo muito memorável, o que é muito bom, porque tu lembra do hospital, tu lembra das enfermeiras, é algo que vem à memória. Então, eu lembro principalmente daquela torre da escola. Nossa, creepy do caralho. Então, tipo, eu acho que é muito, muito interessante isso de tu ter esses espaços super bem definidos, né? E que chamam atenção para sua temática. Deixa eu ver, eu não sei, gente, acho que é o que eu consigo comentar, assim, Você sem parar comentou pra pensar bastante. mais. Bem interessante já. Ahn, Porque você falou aí sobre a definição sobre a definição clara do objetivo dos personagens, né? E Hades tem muito isso desde o começo. E uhum, acho que a partir do momento. É tipo assim, você existe uma missão bem clara e bem definida, que é sair do inferno. Mas a partir de que você começa a encontrar os deuses, você vai começando a entender que existem até uns objetivos secundários. Mas uhum. o que prende a princípio é ter algo que faça sentido de cara, né? Exato. Uma coisa que faz sentido muito bom. E eu acho que Hades até peca um pouquinhozinho, nem, eu não vou dizer peca, eu acho que é bem de propósito que a Supergiant fez. Porque eles invertem um pouco, eles te jogam ali, tu vai tentar sair, mas tu não sabe por que tu tá tentando sair. De primeira, Exato. isso fica meio aberto, assim, e demora um pouco pra tu, tipo, conversar o suficiente, né, com o Hades, pra ver que ele é um imbecil, e que é por isso que, por isso que os Zagreus querem sair, e para tu entender toda a questão de, mas então tem uma mãe, mas então foi, tipo, eles demoram um pouquinho, mas eu acho que isso foi uma inversão proposital, né, porque tu pega um jogo, um roguelike, em geral, as pessoas vão dizer, tipo, tira texto do meu roguelike. Eu quero bater, eu não quero ler. Exato. Então ele te pega as mecânicas, né? Tipo, muito gostosas, é muito gostoso de jogar. Ele te pega bem pelo gameplay e tu vai ficando pela narrativa, porque ele consegue integrar isso aos poucos. Então, tipo, vai depender também do objetivo, né? Mas o objetivo de sair tá bem claro, tá bem, tipo, tá, então é isso que eu tô fazendo, vamos lá. Eu Mas não o que sei te no. Oi, foi fale. mal. Não, Não, imagina. eu ia só complementar que eu não sei no caso do Hades aí que eu não joguei, né? Mas tem um roguelike, o Scourgebringer, não tem uma história no começo, né? Mas aos poucos você vai conseguindo obter arquivos, né? Aí você vai entendendo a história, você vai registro de quem passou por lá e tal. No Silent Hill e Resident Evil também tem isso, né? Tem os documentos que você encontra pra você entender mais o que tá acontecendo ali. Apesar de já ter o objetivo desde o começo, você vai obtendo mais informações no jogo. O interessante, patrocínio disso que tu falou, é que em Silent Hill tu encontra documentos que não falam em si da história do jogo, mas da história de um local que tem no jogo. Sabe, tipo, documentos dentro do hospital que falam, tipo, o que aconteceu por ali no hospital. Isso é muito Exato. massa, cara.
E eu acho que tem essa coisa de que o objetivo primário, ele pode ser uma coisa super basal, tipo sobreviver. Depois tu vai encontrando outras coisas, né? Acho que o Silent Hill e os Resident Evil, eles, pra mim, vão junto com Fatal Frame nisso. Que, tipo, no Fatal Frame também, essa mesma coisa, ambientação de terror, o teu objetivo primário é sobreviver, mas tu vai encontrando, né, tu vai entrando em lugares, tu vai investigando e tu vai encontrando essas histórias do que já aconteceu ali, então tu encontra o lore, tu entende por que aquele espaço chegou àquele ponto, e tu vai tendo motivações secundárias, né, de outras coisas para fazer. Bom, de repente eu preciso limpar aquele espaço, ou salvar aquela pessoa, levar a coisa dali para lá, que eu acho que vão te fazendo ficar, né, e eu acho que um roguelike, por exemplo, se presta muito para isso, porque a gente até fica no jogo pela mecânica, mas quantas horas será que segura se não tiver nada além de mecânica? Verdade. Né? Então, eu acho que um exemplo mais extremo disso que eu consigo pensar é Dark Souls, que é tipo, não, tu fica ali pela mecânica de ficar batendo a cabeça na parede até derrubar a parede com a cabeça. Mas é instigante que tem essas histórias, na verdade, que estão acontecendo e que tu vai descobrindo aos poucos e que, tanto em termos de NPC quanto em termos, né, do que aconteceu antes, do que levou aquele mundo a ficar daquele jeito. Mas Dark Souls é um que eu sinto que o início é muito mais, tipo, tu querer do que eles te darem um objetivo claro. Tirando especificamente ali no Dark Souls 1 a coisa da prisão. Tipo, ok, sair da prisão. Mas tu sai e o mundo é super aberto, né? Então, ele é um jogo que deixa muito mais espaço nesse início. Eu acho que o Bloodborne deixa menos. Alguém comentou de Bloodborne aqui no chat. Eu acho que o Bloodborne deixa um pouco menos de espaço. Eu acho que o Bloodborne tem uma história mais fechada. Mais concisa, assim, né? Para mim, são diferenças que me fazem achar Bloodborne mais legal, na verdade. Exato, é o que eu ia comentar, tipo, o Bloodborne, o criador, ele faz questão de dizer que você tem que, tipo assim, ele já comentou, na verdade, isso em alguma mídia, que ele faz questão de deixar você solto e descobrir por si só os detalhes do jogo, tipo, ele não entrega quase nada, tipo, você tem que saber o que está acontecendo ali, a noite do caçador e tal, o pesadelo, o que é o pesadelo do caçador, e essa que é a coisa legal, você ir desbravando e os documentos e itens, não só documentos, mas nos itens você vai encontrando algumas pistas no lore dos itens para dizer um pouco mais daquele universo, e é o que eu acho bacana também, até no load também tem muita coisa disso. Eu acho que Gente, peraí, que tem um sino aqui. Lembrou Silent Hill, enfim. Seria... Caraca, estamos muito imersos aqui. Caraca, mano, que susto. Index, seria quase deixando o usuário em hiperfoco? Oi? Seria deixando o usuário em hiperfoco, praticamente. Isso, porque isso instiga mais ainda o jogador a ficar muito mais imerso, tipo assim, ele perde as horas em tipo de jogos assim, de tentar descobrir o que está acontecendo, e é tudo muito imersivo, a questão da trilha sonora, tudo conversa com a questão da narrativa, e enfim, deixa ele no hiperfoco, como você falou. Uma pergunta, Kali. Qual é o teu processo criativo inicial? Né, assim, como você consegue pensar sobre a sua narrativa? Né? Então, acho que agora o sino tá mais baixinho, né? Parou. Isso vai depender do que é necessário. Né? Lud perguntou aqui, tipo, como foi o processo de aprender multidisciplinariedade, né? O que, por exemplo, a escrita criativa pode ajudar. Eu sinto que a minha formação na letras, na verdade, antes da escrita criativa, foi muito positiva porque eu tinha muito interesse em essa análise narratológica, não só de livro, mas de outras coisas. Tipo, eu tenho um artigo sobre o uso de cenários em Steven Universe,
e, né, e como cenários ajudam a reforçar certos aspectos narrativos, de, bom, tal lugar é positivo, tal lugar é negativo, e como isso se coloca. Ou sobre a construção de sensações a partir de edições ilustradas de livros, o que isso pode trazer. Então, na escrita criativa em si, eu dei um aprofundamento em outras questões, mas eu sinto que o que me ajudou na minha formação foi esse lado de análise mesmo, de tipo, o que compõe, o que além de palavras vai compor esse espaço. E eu acho que isso acaba sendo um pouco parte do meu processo, é tipo, pensar o que eu vou precisar, tipo, primeiro qual é a história que eu quero contar, sempre tendo em mente que, assim como qualquer outra coisa em jogo, história vai mudar, vai ter pedaço que vai ser cortado, vai ter coisa que não vai ser bem assim, então acho que é sempre manter uma cabeça aberta a, tipo, nossa, tem essa ideia muito megalomaníaca, mas a gente sabe que a ideia megalomaníaca nunca vai ser a que vai sair do papel, e tentar pensar o que é preciso para contar essa história. O que é o melhor formato? Tem coisas que eu vou escrever como conto, tem coisas que eu vou escrever como roteiro de quadrinho, porque eu acho que o quadrinho é a mídia mais legal para contar aquela história. Mas tem coisas que vai ser jogo, né? Então tem esse primeiro pensamento de o que é uma ideia que encaixa para cada coisa. Se eu penso, nossa, mas isso aqui seria muito massa ter música, isso aqui seria muito massa ter essa integração jogador-personagem, né, e essa imersividade diferente que eu acho que o jogo proporciona de uma maneira que nem filme, nem quadrinho, nem série, nem livro vai conseguir proporcionar, porque a pessoa tem agência sobre o que ela está fazendo, então a gente vai para jogo. Acaba sendo, para mim, o processo tentar pensar em linhas gerais, assim, e agora ali na Behold eu trabalho bem diretamente com as outras equipes. Então, tem uma equipe de design, tem uma equipe de áudio, que é uma moça do áudio, na verdade, tem uma equipe de arte, tem o pessoal da programação. Tem que ter contato o tempo todo. O processo acaba sendo pensar, eu queria ter que esse personagem pudesse voltar para cá e fazer não sei o quê, então eu preciso falar com quem está organizando a parte, quem faz a programação do sistema de quests para ir lá e a gente conseguir gerar isso. Eu acho que a música podia ser massa assim. Tipo, eu sou super megalomaníaca com música. Eu quero 5 versões de cada música, uma lenta, uma com guitarra, todas as versões. Não dá pra fazer, mas dá pra tentar. Então, ir lá e conversa com música, e ver o que a gente consegue fazer. E dando essas voltas, assim, sempre tenta fazer o trabalho de uma maneira que envolva todo mundo. Porque, no fim, é um trabalho de todo mundo. E quanto menor a equipe, mais todo mundo vai estar fazendo todas as coisas. Né? Numa equipe de um jogo AAA, tu possivelmente vai ter coisas bem separadas, né? Equipes assim que, não, isso aqui é a galera da música, eles não estão em contato direto com a galera da programação. Vai ter pessoas que fazem essa ponte, vai ter uma parte da equipe da música que lida com botar a música no jogo, tipo, mas é muito mais subdividido. Mas quanto menos gente tem numa equipe, mais todo mundo faz tudo, e eu acho que mais todo mundo faz design narrativo. Que é exatamente tentar integrar tudo que dá, né? Eu, enquanto pessoa que é primariamente da escrita, eu acabo começando por fazer a história, criar os personagens que eu preciso, e daí eu consigo ver com a arte, gente, isso aqui é viável, isso aqui é possível, o personagem é assim, assado, e a gente vai criando isso junto, né, vai fazendo os conceitos. Bom, eu preciso de um momento que tal material fique disponível no jogo, então eu vou ver com o pessoal do design, tipo, gente, tem como a gente não ter isso aqui para... e daí a gente integra, né, a parte mecânica com, ok, então a gente vai ter essa dificuldade mecânica de não ter tal material, que está auxiliando a narrativa, né, em dizer para o jogador colocar uma dificuldade, mas essa dificuldade tem motivo. Eu acho que é tentar ir sempre integrando, assim, o processo é bem de integrar e construindo as coisas de um jeito que esteja em contato com as equipes, enfim, que lidam com cada uma das coisas também. Posso dizer que você é a interseção entre todos? Eu tento. Não, é porque, de certa forma, um game é guiado por isso, né? Como você falou, pela narrativa. Então, se ele vai ser guiado pela narrativa, então é a narrativa que vai definir aquilo que vai ter, como você está falando, vai definir os elementos de cada parte, né? Então,
Então, posso dizer que você é o que está integrando tudo. Digo você no sentido do... O papel... É. Eu acho que por um lado sim, por outro lado não. Porque às vezes alguém vai ter uma ideia e a ideia vai chegar para mim e eu vou colocar essa ideia no jogo, na parte narrativa de alguma forma. Então, por mais que eu acabe centralizando um pouco, né, em termos de, tipo, bom, comunicar com todo mundo, também não quer dizer que as ideias partam todas de mim. Ali no jogo que a gente está fazendo, na Behold, eu entrei e o jogo já tinha um protótipo. Então, eu mudei toda a narrativa, tipo, toda a sequência de eventos é completamente outra, questão de antagonistas, completamente outra, personagens, tudo novo. Essa parte foi toda refeita, mas a base do jogo, assim, a ideia inicial já existia, né? A chamada era literalmente, tipo, a gente precisa de roteirista para um jogo de cosplay Garotas Mágicas, estava lá no Twitter. Já estava escrito. Eu sabia no que eu estava entrando. Já existia uma base. Então, o que eu fiz foi entrar e pegar do que já tinha, como é que eu posso encaixar isso com uma história, né? É uma troca, é uma grandíssima troca, na verdade. O que é ótimo. Olá? Opa, acho que caiu para o momento ou foi só eu? Pensei que foi só eu também. Eu também achei que tinha sido só eu. Acho que não, no geral. Então, eu vou aproveitar, cara, e emendar com uma pergunta mais básica, que é o quanto você, na sua jornada até então, e do que você observou de outros designers de narrativa, o quanto você precisa ou deseja estar dentro da pipeline de produção do jogo, no sentido de ir lá na própria game engine e organizar as coisas em termos de narrativa, se isso é necessário ou se isso é não tão necessário, apesar de possível, esse tipo de coisa. Eu acho que quando a gente está falando de desenvolvimento de jogo indie, isso é bem necessário. Eu acho que acaba sendo necessário. Você salva o tempo da equipe que estaria fazendo outras coisas, né? Trabalho direto na Unity, então, tipo, eu já, né, toda a parte de diálogos e tudo mais é eu fazendo direto, né, não, eu passo sempre a ideia geral com todo mundo e tal, a gente tem, né, tá todo mundo alinhado, tem essa parte de lidar mais com a arte ali para criação de personagens e tal, que nem todo mundo quer estar tão inteirado assim nos personagens um a um que vão sendo criados, mas eu trabalho direto na Unity, criando os diálogos, as quests, tudo ali. Então, eu tenho um contato também com o pessoal da programação, porque, como eu falei, se eu preciso que o sistema, né, de quests me permita fazer X, Y, Z que não está permitindo, passo, gente, preciso de tal comando, eu preciso disso aqui, mas eu acho que tem uma questão de economia de tempo, definitivamente, mas eu acho que tem uma questão não é exatamente uma autenticidade, de se colocar um pouco naquilo, sabe? De entrar, de integrar mais aquilo que tu está fazendo. Porque se tu só escreve, digamos, vai escrever numa tabela e outra pessoa vai passando, às vezes uma coisa que tu depois repensa, tu não pode ir lá e corrigir, tu não sabe ir lá e fazer isso. Então, eu não sabia mexer na Unity, eu comecei a mexer na Unity faz menos de um ano, mas acho que é muito importante para mim que eu consiga fazer as coisas que eu preciso fazer e poder testar elas sozinha para ver para mim se funciona, porque é um trabalho um pouco analítico também, né? Tipo, bom, ok, a ideia é sempre legal, vamos revisar isso aqui agora e vamos ver se ainda tá legal. Né? No campo das ideias, às vezes as coisas são umas, então, e depois vai fazer elas são outras. Então, acho que é importante, assim, algum conhecimento, né, conseguir mexer na game engine para ter autonomia sobre o que tu tá fazendo. Senão, tu vai ficar sempre na dependência de outra pessoa, né? Você precisa testar 10 vezes alguma coisa, e se pedir 5 vezes, você fica já até com vergonha de pedir pela 6ª vez, a 7ª, e isso pode acabar afetando a qualidade do produto, né? Definitivamente. Então, acho que essa autonomia ela é super necessária, eu acho que ela é uma coisa que vai, assim,
tu pode estar fazendo aquilo, né? Tá fazendo uma coisa com a tua equipe, e daqui a pouco tu pode começar a fazer uma outra coisa sozinho. Tipo, eu não vim do design de jogos, eu não vim de uma faculdade de jogos, por exemplo. Então, para mim, a possibilidade de ter autonomia no meu trabalho e daqui a pouco conseguir transferir essa autonomia para fazer um projeto meu é muito legal, muito importante, porque eu não sabia mexer na Unity um ano atrás. Agora eu sei. A gente aos pouquinhos a gente vai. Mas eu acho que é bem isso, tipo, quanto menor a equipe, mais todo mundo que puder e souber fazer mais coisas, melhor, né? Uhum. Acho que isso é bem interessante. Eu não joguei a Hat in Time, mas ele ficou na minha lista por muito tempo e daí eu tinha esquecido que ele existia. Eu acho que as histórias podem prezar pelo que elas quiserem, definitivamente. Porque se a ideia do jogo é uma coisa mais divertida e tal do que coerência narrativa, a gente ainda pode se divertir um monte. O design narrativo, enfim, tem que prezar por que encaixa pelo objetivo do jogo. O Case in the Wild Masks não tem uma linha de diálogo, nenhuma. Tipo, ele é um platformer. A ideia é só, tipo, ir fazendo a coisa, ir batendo nos inimigos, mata a cenoura, etc. E não teria porquê. Tipo, eu não ia chegar pro pessoal da Pixel Hive e dizer: ai, gente, eu fiz aqui este roteiro de 10 mil palavras pra gente colocar. Não tem espaço pra isso naquele jogo. Então, acima de qualquer coisa, acima de, tipo, exatamente pensar uma história, não sei o que, a gente tem que pensar o que é o objetivo do jogo e o que vai ser mais legal, mais divertido para quem estiver consumindo dentro daquela proposta, né? Tem quem curta muito, sabe, tem quem ainda ame Assassin's Creed, com todo respeito, assim, se tiver alguém aqui. Porque o Assassin's Creed, ele entrega exatamente o que diz que vai entregar. As pessoas que vão jogar já sabem exatamente o que elas vão jogar, sabem só que vai ser um cenário diferente, né? E sabem mais ou menos as mecânicas, sabem mais ou menos o que vai acontecer no jogo, sabem que em algum momento vai ter um plot twist, sabe? Tipo, tá entregando. E as pessoas que ainda jogam, jogam porque curtem aquilo. Então, não vai caber num Assassin's Creed alguém chegar e tentar dizer, não, quem sabe se a gente faz uma versão, não sei, em túneis subterrâneos. Não funciona, o jogo é baseado em tu pular em cima dos prédios. É grande parte da diversão. Então, da mesma forma que não dá para chegar num Baba Is You com 10 mil palavras de roteiro. É um pouco essa medida, assim. Eu acho que o que o roteiro, né, o que a narrativa tem que fazer é se prestar para o jogo, assim como o jogo se presta para a narrativa. Eu lembro de ver... Qual era o nome do canal? Esqueci o nome. Que tinha um canal meio famosinho no YouTube, eles fizeram alguns livros sobre design narrativo e sempre me incomodava muito que a primeira coisa deles era: não comece um jogo com uma história. Se começar o jogo com uma história, depois tu não vai querer cortar pedaços dela fora, tem que começar pela mecânica. Eu acho que não, acho que tem que começar o jogo por onde a tua ideia começou. Eu tive uma ideia de mecânica muito massa que podia dar para um joguinho legal. Começa pela mecânica. Eu tive uma ideia de uma história muito massa que pode dar um jogo incrível. Começa pela história. Todo mundo vai ter que abrir mão. Ninguém vai conseguir fazer um jogo que realmente tem, tipo, o escopo que a gente sonha no início, em termos de narrativa e em termos de mecânica. Então é meio se abrir assim para a possibilidade do que vai dar mais prazer no produto final, o que vai ser mais legal no produto final. Faz todo sentido. Eu acho que a gente pode entrar agora numa zona um pouquinho mais trabalho, portfólio, aprendizagem, porque eu sei que algumas pessoas aqui no grupo têm essa curiosidade. Então, a princípio seria mais ou menos como é que funciona o teu dia a dia, por exemplo, e fora de como funciona o seu dia a dia nesse trabalho, também, por exemplo, como criar portfólio, porque eu particularmente eu sei, das muitas vezes que eu já participei da criação de jogos, que inserir roteiro, por assim dizer, é complexo,
E eu fico me perguntando, quando um design de narrativa vai criar o portfólio para aplicar para alguma empresa, ele necessariamente mostra roteiro, uma sequência de eventos, como você falou, ou ele consegue criar um roteiro bom com outros dos fatores de um design de narrativas? Então, é mais ou menos isso. É o que você faz, como é que a gente... Qual é a lógica de criação de roteiros e... Posso lembrar as perguntas depois, se estiver ficando muito grande, mas... como é que funcionaria, ou se é possível, se é uma boa, fazer isso através de visual novels, né? Porque existem muitas ferramentas fáceis de criar um fluxo de eventos e se isso é válido, muito válido ou não tão válido na hora de criar portfólio. Então, eu acho que uma coisa que talvez por eu vir de outra área, para mim parece meio mais, tipo, eu visualizo isso melhor, mas que, em geral, falando com o pessoal mais dos jogos que é mais difícil, dá para mandar parte do portfólio em texto, em conto, é escrever. Porque as 2 vezes, né, que eu fiz seleção na Behold e para Vox, que depois virou Pixel Hive, eu fiz a seleção com texto, com contos. Então, o que um conto, o que um texto escrito vai mostrar sobre ti? Tu tem domínio da língua, seja ela português, seja inglês, né? Eu sempre, para os 2 casos, eu mandei texto em inglês e português. E que tu, tipo, tenha um clima, né? Para mandar, quando eu fui mandar para Behold, eu peguei um conto meu, que é todo engraçadinho e tem um monte de ironia, uma coisa meio Terry Pratchett, porque eu tinha jogado o Chroma Squad, e o Chroma Squad, ele é um jogo super engraçadinho, ironias, brincadeiras, trocadilhos, né, brincar com tropes e tal. Então, eu mandei em texto. Eu participei num grupo de pesquisa da faculdade, a gente fez uma visual novel, mas eu não mandaria ela como meu portfólio. Mas só porque ela tava meio ruim mesmo, galera. Eu acho que a visual novel é uma coisa interessante, mas isso vai depender muito do tipo de seleção que tu tá fazendo. Porque uma seleção que, assim, alguém abriu uma seleção para roteirista ou algo do gênero, a pessoa talvez não vá ter tempo de sentar e jogar uma visual novel, mas ela pode ter tempo de ler um conto de uma página, sabe? Uma flash fiction, assim, que tu lê em 3 minutinhos. Então, ali tu pode demonstrar que tu domina a língua, que tu tem um bom ritmo, que tu tem um tom interessante. Um rolê de terror. Flash fiction de terror ali, 500 palavras, 700 palavras, tu lê em menos de 5 minutos. E pode dar o tom que a pessoa tá procurando. Acho que é massa fazer visual novel, acho que né, tem o Ramp, tem outras plataformas que tu pode fazer isso. O que pode pecar nesse sentido, né, pode ser ruim com a visual novel se não tem um artista ou não sabe fazer bom uso das ferramentas, não só das ferramentas, mas dos assets disponíveis de graça, né, ou se tu não consegue fazer esses assets, o visual pode ter um impacto negativo. Tipo, tu vai fazer uma VN, então seria interessante juntar uma mini equipe. Pega uma pessoa que é da arte e de repente uma que faz programação, ou se tu já faz programação, de repente chama alguém da música, mas faz uma mini equipe para então juntos fazerem isso e de repente é portfólio para todo mundo. Porque eu, por exemplo, que não desenho, não programo, não componho, se eu for fazer uma VN, ela vai ser menos uma VN e mais um jogo como foi o Depression Quest, né? O Depression Quest, ele não tem basicamente nada imagético, ele é aquela página meio cinza, que tu vai clicando nas coisas e é apenas texto. Então, não é visual, né? É uma narrativa interativa, mais do que é uma visual novel. Uma narrativa interativa pode ser interessante? Pode. Quanto tempo demora para jogar Depression Quest? 2 horas, 1h30. Alguém vai ter tempo de fazer isso na tua seleção? Não vai. Então, eu acho que é massa ter alguma coisa de VN, né, se tu tem um portfólio teu online, tem teu site, tu pode deixar isso ali disponível, mas é interessante se for para uma seleção, também mandar, eu acho bem ok mandar texto escrito, manda um conto, né, tenta criar algo nesse sentido, mas isso também pode ser diferente, né, porque pode ser uma seleção que te peça algo específico, a seleção que te peça, a gente quer ideias de não sei o quê, ou que tu resolva tal problema, tipo, tal prompt, lide com isso.
Ou pode não ser uma seleção, né? Eu acho que uma coisa interessante da comunidade de game dev indie é exatamente que muitas das coisas vão acontecer por contato, por tu conversar com as pessoas, por tu se colocar ali. Nesse sentido, ter umas VNs disponíveis é muito massa. Porque daí alguém que está conversando contigo e pensa, nossa, será que eu deveria chamar essa pessoa para fazer um trabalho comigo? Será que é legal? Vou tirar 2 horinhas do meu dia e vou jogar essa narrativa interativa ou essa VNzinha aqui que a pessoa tem disponível. Então, definitivamente é algo que pode ser muito massa ter. Como eu estava falando, para mim é legal ter autonomia de mexer na Unity, porque eu super quero ter uns projetos meus, para ter um portfólio meu de narrativa também, separado, que pode ser legal, mas eu não sei o quanto ele vai ser algo que eu vou conseguir mandar para as pessoas, tipo, numa seleção, porque talvez não tenha tempo para fazer isso, né? A seleção da Behold tinha 700 pessoas. Se eu tivesse uma VM de 1 hora para eles jogarem, eles não iam jogar, não. Então, assim, essa minha dúvida em geral sobre Visual Novel é... Eu só observo e tento ajudar a galera como posso. Eu já fiz um pouco de narrativo também, eu já cheguei a escrever muitos contos sobre Final Fantasy e coisas do tipo. Mas o que eu fico me perguntando é, então, você tem jogo onde geralmente o roteiro é muito fortemente baseado em eventos e caminhos que você escolhe tomar ou que eventualmente você é obrigado a tomar. Então existe toda uma estrutura, né? Você consegue fazer um gráfico representando todo o caminho da narrativa até chegar no ponto final. Então eu perguntei sobre Visual Novel porque imagino que seja pelo menos uma maneira de você demonstrar algum domínio sobre essa ordenação de eventos e possíveis passagens que você encontra pedaços de história que não importam tanto e pedaços de história que importam mais. Então, eu acho que Visual Novel pode ter esse valor. Eu não tenho certeza se as pessoas que jogam Visual Novel vão estar analisando isso. Tipo, se a pessoa conseguir criar uma ordem interessante. Então é por isso que eu fiquei nessa dúvida. Então, eu entendi que você pode mandar texto corrido mesmo. Bem legal, então. Mas era mais ou menos isso, porque eu estava perguntando sobre Visual Novel. Sobre a pessoa consegue avaliar você como alguém que ordena as coisas, os eventos. Eu acho que nesse sentido definitivamente pode ser massa, mas é aquela coisa, né? Tu vai montar o currículo, tu vai botar o link, coloca a imagem, então, desse gráfico, né? Desse flow que foi criado. Porque assim vai ser fácil a pessoa olhar e visualizar. Então, a pessoa criou isso aqui que vai desbloquear aqui, isso aqui faz sentido, porque, né, tem esses locks unlocks que estão funcionando interessante, mas aí, se a pessoa conseguir visualizar isso, vai ser mais interessante do que tentar fazer ela jogar. Então, a Visual Novel pode ser massa para demonstrar essa questão, né, ter o funcionamento de lógica de narrativa está funcionando, se tu demonstrar isso de maneira imagem. Tem um Draw.io, que tem do Drive, a ferramenta de desenho, assim, de fazer esses flowcharts, que super funciona bem para fazer o planejamento de uma VN. Vai ter ali, tem os blocos, né, monta tudo direitinho, o que vai para onde, o que desbloqueia o quê, que caminhos, né, onde os caminhos vão se diferenciar, o que está contando para isso acontecer. Mas aí é de um jeito que a pessoa que está avaliando o teu currículo, ela vai bater o olho e ver isso. Porque no jogar, às vezes a pessoa também pode não pensar. O Twine também, né? Ele tem bem claras ramificações. Eu acho o Twine massa em relação a isso também, que ele é mais tipo, visual. Tu já monta ele e tem, né? Tu pode fazer um print, deixa organizado, dá um zoom out, faz um print no Twine. O Ramp é mais... Tu faz ele por código, né? Então é um pouquinho mais difícil de demonstrar isso. Se tu quiser que seja lido de maneira rápida e talvez para alguém que não manje de programação. Mas acho que é uma boa. Assim, acho que o legal é talvez ter um site seu para botar o seu portfólio e ver o que vai ser interessante mandar para cada seleção, para cada estúdio.
né? Às vezes vai ter um espaço que vai ser muito massa tu mandar essa coisa mais visual nova, talvez seja outro espaço que outras coisas, que jogos anteriores sejam mais interessantes. E acho que no meio indie isso fecha bem com a ideia de, né, ter um lugar para colocar seus jogos de jam, já vai concentrando tudo num espaço, vai mostrando que sabe mexer com várias coisas. Então acho que é meio por aí. Uhum. Então, O Felipe tem uma pergunta ali. Opa, desculpa. posso fazer depois do Felipe, qualquer coisa. A do Felipe é que ferramentas eu uso para organizar meus textos e histórias. No momento, gente, eu uso cadernos. Eu estou usando bastante o Drive em geral, porque ele tem uma conexão direta ali com o Notion, que deixa tudo acessível para o resto da minha equipe. Então, o Drive, né, que todo mundo tem acesso, e daí já vai tudo pro Notion, tem ali a lista, a parte narrativa, deixa lá personagens, isso, aquilo, Mas eu sei que o Evernote tem bastante gente que usa e que é bem legal. Tem algumas ferramentas, na real, eu posso dar uma catada aqui, porque eu tinha anotado, feito uma listinha em algum momento. Tem muita ferramenta que se usa para organização até de código, na real, que a galera usa às vezes, ou para mesmo tipo de coisa que se usa para organizar quem está escrevendo romance, né? Eu não escrevo narrativa longa que não seja para jogo ou quadrinho. Não é muito meu rolê. Mas eu sei que o pessoal usa bastante algumas ferramentas. Eu posso catar isso, na verdade, posso depois fazer um compilado de coisas para mandar pro Juan e o Juan espalhar para todo mundo. Acho que a galera ia gostar. E, Daniel? Tá. Duas perguntas, Kali. A primeira você deu alguns exemplos de jogos que têm um design diferente de narrativa, né? Por exemplo, Case, você falou, não tem texto, porque não cabia, porque era uma proposta diferente, por exemplo, de um jogo como Hades, que tem bastante texto, né? Tem algum exemplo de algum jogo que te vem na cabeça de, tipo assim, um jogo que tem um design de narrativa pobre, assim, poxa, esse jogo tá faltando, entendeu? Tipo, não é que ele tem um design diferente, não, é porque ele não tem coesão, não faz sentido, e se é possível que o jogo faça sucesso mesmo sem essa coesão, sem esse design? Eu acho que depende da proposta. Porque, assim, deixa eu pensar. Quando se fala em um jogo que não tem coesão e tal, e que é uma narrativa pobre, eu penso no Mass Effect Andromeda. Mas ele não fez muito sucesso. Mas foi por isso, será? É que eu acho que eu acho que não só. Eu acho que o pessoal que foi, né, que já tinha jogado os Mass Effects e que foi esperando algo naquele sentido, se frustrou tanto pela parte mecânica, porque eu acho que eles erraram muito em como eles mudaram muito do combate. Eu acho que grande parte do interessante, pelo menos para mim, quando eu estava jogando Mass Effect, era conseguir ter um certo viés mais estratégico mesmo, do que só, sei lá, face tank. Apesar de eu ser uma pessoa que faz muito face tanking. E eu acho que a narrativa foi muito boba. E os diálogos com os personagens não tinham carisma, sabe? Aí tu ia falar com o personagem, além daquele modelo ser feio, as falas ainda eram toscas. Então, tipo, nada ajudava. Mas eu tô tentando pensar em algum que seja só narrativa e que tenha feito sucesso. Eu estou tentando. Um anime. Justo. Muita gente gosta muito de Jojo. Eu confesso que não vi Jojo. Mas é que eu não sei. Eu acho que a coisa do fazer sentido e ter coesão, ela não é sempre necessária, né? Tentando pensar em algo que seja mal feito, fez sucesso. Eu vou ficar com essa pergunta em mente, Daniel, mas tu disse que tinha duas perguntas, então faça outra e eu vou pensando. Não, tranquilo. A outra pergunta, se eu conseguir me lembrar, porque eu estava tão focado na primeira que a segunda fugiu da cabeça. Lembrei. Quando tu tá, por exemplo, jogando ou um jogo de jam, ou um jogo de um estúdio indie,
qual é o erro de narrativa mais comum que você costuma ver? Tipo, poxa, se isso aqui tivesse sido diferente, esse jogo seria bem melhor, entendeu? Qual é os pitfalls, digamos assim, mais constantes que você costuma ver em jogos indies ou muitas vezes de uma equipe que não tem uma pessoa específica para design de narrativa? Eu vou pegar uma coisa que eu acho que até equipes com alguém de design narrativo dedicado caem bastante. É uma tentativa de grandiosidade muito grande na sua história. Eu acho que a gente ficou um pouquinho infectado com a ideia de Game of Thrones, de que todo fim precisa de um plot twist, de que toda história precisa ser uma narrativa muito grandiosa. Eu não tenho nada contra plot twists, eu acho que eles podem servir narrativas de uma maneira maravilhosa, mas eu sinto que, às vezes, uma história pequena, uma história mundana, ela pode ter seu valor. Não é um jogo, tipo, super pequeno, mas eu acabo pensando muito em Night in the Woods, que foi feito com uma equipe super pequena também, e que pra mim, eu não sei, todo mundo, tipo, tem alguma noção de Night in the Woods, ou é melhor eu não estragar o final. Eu não conheço, mas não me importa também, se você quiser comentar sobre. Bom, basicamente, assim, eu vou não dar exatamente um spoiler, mas tu passa o jogo inteiro lidando, né, interagindo com outros personagens, um jogo bem intimista, assim, tu vai entendendo as motivações da personagem principal, tu vai interagindo com a família dela, com os ex-amigos dela, vai descobrindo motivações das pessoas, e daí, no fim, fica um rolê meio nada a ver, super, tipo, olha só como isso aqui é grandioso, e uma conspiração, e não sei o quê, e tipo, será que precisava? É tão desconectado daquela sensação gostosa que tu estava tendo. E eu acho o clima de construção até o final muito gostoso. Esse mistério, esse desaparecimento na cidade, uma coisa meio Twin Peaks, né, cidadezinha do interior. Esse viés bem de algo estranho tá acontecendo, a Mai vai tendo uns sonhos que vai, tipo... sendo meio estranho, ela tem que se encontrar. Eu acho o clima muito, muito gostoso. Mas o final grandioso acaba estragando um pouco. Tipo, acho que abocanharam mais do que conseguiam mastigar. Eu acho que isso pode ser um erro. Assim. Tá tudo bem a história ser pequena e nem tudo precisa virar Lovecraftiano. De verdade. Você já assistiu Perfeito. Lost, aquela série? Eu parei na 3ª temporada. Lost é a definição disso aí. Tinha um sentido, tinha alguma coisa, mas no final eles deram um plot twist da história e todo mundo odiou. Mas enfim, só detalhes de narrativas além de jogos. Acho que a gente não tem nenhuma pergunta na ponta ali, então eu vou prosseguir com mais uma aqui, que era justamente... Eu vi 2 pessoas aqui conversando no nosso grupo no Discord, que é o David e a Ludmilla. E eles estavam falando sobre umas estruturas de narrativa. Então, por exemplo, a mais famosa é a jornada do herói, né? E a gente pega a jornada do herói, pega todos os elementos base e coloca a nossa, como a gente prefere, e aí a gente cria a nossa história baseada nesse template, digamos assim. E aí chegaram a mencionar mais uma espécie de template lá, eu não estou lembrado agora o nome, o David pode lembrar, ou a Ludmilla. É o Save the Cat? Exato. Nossa, eu tô famoso assim. Faz parte do linguajar da galera que manja, mano. Aí eu queria justamente saber se existem muitos, se existem preferências, se tanto faz, só depende demais ou não. Usar ou conhecer esses templates. Eu acho que é interessante conhecer. O Save the Cat, ele expande um pouco a coisa de Jornada do Herói, é um pouco, não é exatamente baseado, mas tem alguns pontos em comum, mas ele tem mais pontos, ele já vai sendo dividido em pedaços e tal. Tem a questão de estruturas, tipo, 3 arcs structure, né, estrutura de 3 atos. Acho que tem muitas dessas coisas que, assim, sempre pode funcionar, sempre pode não funcionar. Uhum. O que eu acho que aconteceu em algum momento foi que a internet pirou muito na jornada do herói.
Então, em algum momento, todo mundo viu a jornada do herói em todas as coisas. Porque sim, gente, ela tá em grande parte das coisas. E acabou ficando um pouco mais fácil de identificar a jornada do herói. Isso torna a jornada do herói, tipo, ruim ou obsoleta? Não. É um rolê que funciona, a gente sabe que funciona, e quando ele é bem feito, ele é maravilhoso. É enfim, uma jornada do herói realmente bem feita, ela pode ser muito legal. Eu acho que dá para funcionar em jogo, principalmente quando o jogo for um pouco mais linear. Isso, então, vai depender um pouco, assim, de... E linear eu falo não apenas em questão de mundo aberto ou não, porque eu acho que um mundo aberto pode ter uma história linear, que tu só fica fazendo um monte de sidequest, beleza, o mundo é aberto, mas a história em si progride de uma maneira mais linear, tipo, ponto A, daí o ponto B, daí o ponto C. Então, tem essa questão, tipo, pode funcionar super bem, mas eu acho que tem outras estruturas que são um pouco menos exploradas e que eu acho que pode ser interessante explorar. Eu, no momento, estou trabalhando com a jornada da heroína, que é diferente da jornada do herói, e foi uma moça que estudava com o Campbell que, assim, criou, porque ela chegou pro Campbell e falou, tipo, então, tem a jornada do herói, mas não sei se muitas narrativas com mulheres se encaixam nessa, né? O que tu acha? Daí ele falou, é que a mulher não precisa de uma jornada. A mulher, ela já é completa em si mesma, ela não precisa fazer isso aí de autodescoberta que o homem precisa. E daí, eu acho que era Marlene, o nome dela, ela foi lá, Marlene Murdoch, ela foi lá e fez o Jornada da Heroína. E é uma coisa que também tem alguns pontos, assim, né, como ela estudava com o Campbell, vai ter essa mesma circularidade da Jornada do Herói, mas vai trazer outras questões. Assim como pode ter um filme, livro, jogo com uma protagonista feminina que faz Jornada do Herói, pode ter um protagonista masculino que faz o que a gente chamaria de Jornada da Heroína. Os nomes só têm gênero porque, enfim, acabou sendo assim. Mas poderia ser a jornada A e a jornada B que dava no mesmo. Então, eu acho que pode sim ser usado. Eu acho que quando a gente está um pouquinho sem ideia, inclusive deve ser usado, mas a gente não deve ter medo de sair dela, de quebrar ela, sabe? Kojima não chegou onde chegou fazendo a Jornada do Herói. Então, inclusive um bom exemplo de jogos que a história não tem muita coesão, não, faz sucesso, é bom, eu jogo, gosto. É uma coerência, pra quê? Mas eu sinto que a gente pode se apoiar, pode usar essas ferramentas, mas não precisa se apegar a elas, né? Não precisa ser o George Lucas, assim, e fazer passo a passo. E dá pra pensar que tem outras coisas, tipo, eu acabei de falar mal de George Lucas e vou usar ele como exemplo. Ele fez a Jornada do Herói com a primeira trilogia de Star Wars, e eu não sei se, tipo, não é tão conhecido, mas a segunda trilogia, ela é a poética de Aristóteles, ela é o que Aristóteles considera uma tragédia perfeita. Então, ele foi lá e pegou um outro guia, né, uma outra fórmula, aplicou, mas essa internet ainda não pirou em cima, então não ficou tão comum, mas é uma narrativa que, tipo, eu não estou aqui defendendo a segunda trilogia de forma alguma, porque acho que tem várias questões ali complicadas, mas em termos, assim, de seguir aquele passo a passo e o resultado final funciona, sabe? O fim funciona. Quando as pessoas perguntam, por que ele foi lá e fez a coisa que ele sonhava, tipo, no fim a culpa é dele. Sim, gente, é a ubris do herói, ele tem que ser uma pessoa normal, ele tem que ser punido com algo pior que a morte, é a tragédia grega, tipo, é uma outra fórmula, então é interessante pesquisar outras, e é interessante, tipo, usar quando serve, mas não precisa levar como um guia pra vida, sabe? Eu tô usando a jornada da heroína, mas nos momentos que eu sinto que, tipo, não cabe no jogo, porque a ideia do jogo não vai fechar tão direitinho esses pontos, descarta, não precisa desses pontos, dá pra ter em mente. Mas Luigi perguntou como eu sinto que uma história daria um jogo. Poxa, eu acho que, principalmente quando tu pensa que tem ação. Não ação em termos de, tipo, filme de ação, mas que alguém poderia ter agência em cima daquilo. E quando talvez seja algo um pouco mais aberto,
para tipo, mais finais, ou para mais interpretações, talvez. Eu sinto que a gente se apropria um pouco mais dos jogos que a gente gosta do que de uma leitura, às vezes. Tu lê um personagem e ele é aquele personagem. Mas eu, quando tô jogando, eu não falo o personagem, eu falo eu, me referindo ao personagem. A gente se apropria um pouco mais do que a gente tá jogando. Então, às vezes, uma história que tu cria e ela vem com um cliquezinho de ação, tipo, nossa, imagina um mundo meio... Eu penso muito, por exemplo, em como vilões, em geral, seja em desenho animado, seja em jogo, tem essa coisa do inimigo que tem uma face só. Então, todos os minions, eles têm o mesmo, em geral, um capacete, uma máscara, alguma coisa que cobre o rosto. Porque tu, assim, tu tira a humanidade, né? Então fica menos terrível tá matando aquelas pessoas. E tu cria algo que é mais fácil de fazer. Tipo, tu tem um padrão, tu não precisa criar 30 inimigos diferentes para uma cena, se tu sabe que tem um boss e outros 20 inimigos são iguais. Pensando em humanoides mesmo, né? E daí, digamos que tu pensa, imagina que louco se essa coisa dessa desumanização fosse algo que tá, tipo, numa realidade aumentada. Com o rolê que a gente tem de brutalidade policial, por exemplo, no Brasil no momento. No Brasil não, é no mundo. Imagina se os policiais, além de tudo, usassem algum tipo de capacete que filtra a visão deles, e imediatamente quando eles veem alguém que uma inteligência artificial identifica como inimiga, eles veem aquilo como um monstro. E daí tu pensa nisso, mas tipo, eu podia escrever essa história como um conto, mas tem combate aqui. Será que não valia um jogo? E tipo, é um rolê meio complexo para fazer para fazer num jogo mais simples, mas é algo que tem um clique aqui de tipo, tem isso. Mas pode ser alguma outra coisa mais simples, menos pegar uma ideia de ação não violenta. Imagina se pensar no processo por trás de Overcooked, né? Tipo, imagina que divertido que é participar desses programas de culinária, mas imagina que louco se os programas de culinária fossem, na verdade, algo mais desafiador, não é só fazer o prato, tem coisas acontecendo na cozinha. Um reality show é mais difícil de fazer, mas dá para fazer um jogo. E parece algo interessante de participar. Sobre jornada da heroína, deixa eu pensar em coisas que são exemplos de jornada da heroína. Um bom exemplo que é um mau exemplo é o filme da Mérida, que eu esqueci o nome. Sabe o filme da Mérida, da Disney? A Ruivona lá. Valente! Isso! Valente! Porque a jornada da heroína seria algo como... E Moana muito bem, Moana perfeitamente. Moana definitivamente também. Mas essa ideia da heroína romper com o seu lado feminino, romper com essas questões, então ter um encontro com essa coisa mais masculina e se sentir muito poderosa e muito, tipo, caralho, é isso aqui pra minha vida. Mas, ao longo do caminho, perceber que, na verdade, ela chegou num ponto de aridez, porque o contato com essa coisa mais feminina era importante, então ela tem um retorno para entender um equilíbrio, para conseguir um ponto de equilíbrio, de que ela não vai apenas estar presa à performance de feminilidade, mas ela também não precisa jogar tudo isso, né, fora, digamos assim. Eu acho que tem moças aqui, e eu não sei se todo mundo passou por isso, mas todo mundo deve ter alguma amiga que passou por isso, que na adolescência não usava rosa e detestava tudo que era de menina, e tipo, não, isso é tudo não de menina, e eu não sou que nem as outras meninas, então eu vou gostar de preto, e eu vou, né, toda essa função. Mas no fim das contas, chega um ponto que tu fica tipo, nossa, foda-se, se eu quiser sair na rua vestida de pompom gigante cor-de-rosa, eu vou sair, dane-se. Então, acho que Mulan bastante também, bastante.
é meio isso, assim, essa volta que dá. Por que eu digo que não é, por mais que a gente esteja falando aqui bastante em feminino e masculino, porque eu acho que não é algo que a protagonista precisa ser necessariamente uma mulher. Porque eu sinto que é uma questão menos de contato, talvez exatamente com o feminino, e mais de um contato com a natureza, de um contato com aquilo que veio antes, de um contato com enfim, né, com as coisas que nos cercam. E essa vontade de romper com aquilo no qual a gente foi criado e depois esse retorno, às vezes, para tentar um equilíbrio. Acho que é algo que a ideia da rebeldia adolescente aparece muito, sabe? A gente é criado com uma coisa, daí tu tem um momento de rebeldia adolescente, e depois tu pensa, tipo, nossa, beleza que aquilo, né, que eu fui criado não era tudo isso, mas também ir para o outro extremo não é. De repente eu consigo encontrar um equilíbrio entre essas coisas. Então é uma jornada em busca de um equilíbrio, que acho que é muito interessante, a jornada da heroína. Ótimas explicações e exemplos. Eu acho que a gente poderia, nesse momento, voltar para algo que talvez você tinha até no seu roteiro aí que você estava lendo e seguindo e a gente foi interrompendo, não sei, que é falar sobre o dia a dia do trabalho. Pra gente ter uma noção mais ou menos de como é a carreira em si, né? Quem estiver aspirando a ela também. Então, basicamente, tem bastante momento que se trabalha sozinho, mas bastante momento que se trabalha com bastante gente. É uma coisa um pouquinho 880. Então, a minha rotina, em geral, vai ser de estar fazendo coisas que eu tenho que fazer sozinha, tipo, estar implementando quest, estar criando personagem, estar criando história, fazendo essa parte. Mas sempre tendo reuniões com as outras equipes para trazer, ok, tem essa música nova aqui para tal personagem. Então, e ouvir e dizer, acho que essa vibe tá certa, acho que aqui não pegou tanto. Tem uma reunião de conceito com o pessoal da arte. A gente conversar sobre os personagens que já estavam ali, mas que, né, tem uma conversa melhor. Então, vai variando entre esses momentos de, tipo, tá bem focada no que eu tô fazendo e tá fazendo isso sozinha, e ter reuniões com as outras equipes para a gente alinhar tudo. E daí, claro, né, tem momentos de sentar todo mundo para, por exemplo, quando eu fechei a história, fechei o flow do jogo que a gente está trabalhando, tem que sentar com todo mundo e contar para todo mundo entender aonde a história está indo. Então, é um vai e volta, assim, muito tempo fazendo coisas sozinha, fazendo coisas eu e a Unity eu, e muito tempo no Google Drive também, mas bastante saber assim que não vai ser um trabalho aquela coisa totalmente sozinha e meu Deus, nunca ninguém vai interferir no que eu estou fazendo. Não, porque sempre tem que ter os pontos de contato para levar. Fora, enfim, né, acho que já é cultura meio geral ter a daily. Fora dele ali, também saber um pouco o que vocês estão fazendo, ter essa troca mais direta, assim, com equipes específicas. Então, é uma rotina meio isso, assim, tipo, eu passo a maior parte do tempo fazendo coisas sozinha, mas às vezes tem um dia que daí tem uma reunião de 3 horas e para, enfim, alinhar coisas, vamos alinhar a arte, vamos fazer isso, e que é importante estar participando, porque se a arte for para um caminho, a história tem que acompanhar. Então, tem esses dois momentos, assim, que eu acho que são bem diferentes. Uhum. E sim, a criação de jogos é complexa e se torna cada vez mais complexa justamente porque você nunca sabe quem vem antes, quem vem depois, ou se as duas coisas vêm ao mesmo tempo, se o roteiro vai vir inspirado na arte, se a arte vai vir inspirada no roteiro, se existe um motivo para uma escolha dessas ou não. Então, por exemplo, eu fiz um jogo para uma Game Jam, e o nosso roteiro surgiu de basicamente o artista fez esboços que ele imaginou como ele preferiu. E eu falei, tá, acho que eu vou escrever um roteiro pro teu esboço. E a gente escreveu o roteiro pro esboço, e a partir daí o roteiro tomou uma predominância um pouco maior, e as artes vieram para ilustrar o roteiro que eu fiz, e aí depois fica essa troca, então não tem uma estrutura
uma resposta fácil, uma estrutura direta de como deve ser, né? As coisas simplesmente acontecem, então tem que ter realmente reuniões de 3 horas sempre. Que é exatamente isso, né? Tipo, ontem eu tava super feliz que a gente tava conversando sobre alguns conceitos que já estão prontos e um dos artistas estava falando, não, mas é que essa personagem, ela faz as coisas assim, assado. Então tem isso. E eu tava tipo, a minha bebê já está aí totalmente formada na cabeça de outra pessoa. E, tipo, as coisas que ele trouxe para personagem, porque ele fez associações, para mim entraram também para a visão que eu tenho da personagem. Então, vai virando esse trabalho conjunto que eu acho que quanto mais repertório a gente tem para fazer coisas, melhor. Então, mesmo às vezes jogos que eu não jogo, essas gameplay. A gente tem que entender o que está acontecendo, o que está funcionando, o que está fazendo alguma coisa funcionar, e às vezes entender o que está fazendo alguma coisa não funcionar. Agora, se tu tem um repertório de 5 pessoas trabalhando juntos, melhor ainda. Porque sempre vai ter coisa que a gente não jogou, que a gente não viu, que a gente não leu, mas outras pessoas podem ter feito. E as associações que essas pessoas vão trazer, elas sempre vão enriquecer. Então, acho que é muito estar aberto, sabe? Sim, eu tenho meu tempo sozinha, que eu fico ali criando personagem, fazendo, né, pensando, eu e a minha cabeça. Acho que vai ser legal assim, acho que a tal aparência poderia ser massa. A gente tem um esquema, às vezes, de atribuir animais. Tipo, acho que essa personagem é meio que um rato. Acho que esse personagem é meio que um lemure, que traz uma vibe. Mas quando tu fala com o artista, e daí o artista traz, tipo, nossa, tu falou em rato, e daí eu pensei nessa coisa aqui que eu li uma vez sobre ratos. Tipo, ótimo, é isso aí, vamos todo mundo somar no personagem. Vai ficando essa coisa conjunta. Eu, inclusive, acho que muito. Enfim, eu gosto muito quando o roteiro e as mecânicas de jogo vêm da arte, ou na realidade não da arte, na realidade de um tema, né? Porque, por exemplo, você define um personagem que é um rato, você já imagina que ele possa ter habilidades envolvendo veneno, que possa envolver furtividade. Ele, naturalmente, você pensa no rato sendo pequeno, então isso já dá alguma restrição para o roteiro e para o game design, para que não fique tudo no mundo é possível, né? Então, até tinha um curso, acho que eu tinha visto alguém falando sobre um curso de usar cartas de tarô para definir as mecânicas do jogo e como são as personalidades de alguém, né? Então você, tá, personagem A, vamos dizer que ele é um rei. Aí você tira 3 cartas de tarô e vê qual o significado delas num livro de tarô e tudo surge a partir daí. Mecânicas, o enredo todo e tudo mais, a arte. Eu acho muito legal isso de eleger temas e a partir daí as coisas acontecerem. Por isso que Game Jam é muito massa, na minha opinião. Então, eu acho que, especificamente para criação de personagem, eu acho que tudo vale, assim. Eu não acredito em signo, mas vale usar signo. Tipo, coloca lá uma coisa aleatória num gerador de mapa astral e daí vê o que o mapa diz sobre a pessoa. Tipo, então o personagem vai ser assim. Vale MBTI, vale Enneagram, vale tarô, vale qualquer coisa. Porque às vezes é uma coisa que umas ferramentas assim podem ajudar a trazer variedade, sabe? Tipo, vai fazer personagem baseado em signo. Tipo, não é sobre acreditar ou não, é sobre tu gerar aleatoriamente pessoas e ter vários fatores aleatórios ali que vão. Tu vai ter que costurar isso para criar alguma coisa interessante. Mas sobre tema, eu acho que é algo importante você ter em mente sempre, né? Tipo, eu acho que o jogo. Quando eu falei ali, a gente sempre vai abrir mão de partes da história, a gente sempre vai abrir mão de mecânicas, a gente sempre vai abrir mão de coisas que não estão cabendo, seja por orçamento, por tempo, ou porque entrou em conflito com alguma outra coisa, a gente vai ter que escolher. Mas o que não troca é o tema do jogo. Até pode trocar, né, num processo mais longo, assim, de desenvolvimento, mas eu sinto que o tema, ele acaba sendo a coisa que vai estar ali. E é importante ter isso acima de um beat específico de história, ou de uma mecânica específica, ou de um minigame específico que seria legal ter. É importante pensar no que vai reforçar esse tema, o que vai ser mais legal. Os temas do jogo que eu estou trabalhando agora é essa coisa Magical Girls e cosplay. Então, tudo que a gente faz tem que ir em direção a reforçar esses temas. Ah, mas tal beat de história seria mais legal? Mas não vai caber aqui.
Então ele sai. Ah, mas tinha tal mecânica. Então ele sai. É priorizar mecânica, é priorizar tema, né? Essa coisa é bem, bem importante. Lud perguntou sobre sinergia da equipe. Definitivamente às vezes empaca, mas flui bastante também. Eu acho que é o tipo de coisa que se tá rolando uma reunião, por exemplo, da empacada, tem que faz uma pausa, toma uma água, vamos fazer deixar a ideia descansar e tal. Mas eu sinto que quando se tem muito, muito claro, assim, quando tem um GDD, por exemplo, um Game Design Document, que está acompanhando tudo o que tu está fazendo, qual é o objetivo do jogo, qual é o tema do jogo, quais são os pilares do jogo, é o tipo de coisa que pode resolver um bloqueio de sinergia da equipe. É tipo, fulano quer A, fulano quer B, Beltrano quer B, vamos ver o que o nosso documento guia nos diz e a gente vai a partir daí. Às vezes não é nenhum dos dois. Tá muito empacado em alguma coisa, volta para pensar o que se pensou, qual era o projeto, o que guia o projeto. Eu acho que é um jeito bom, assim, de resolver empacadas. É ter algo que fique no horizonte, sabe? Mesmo que tu não vai conseguir fazer tudo que aquele documento inicial peça, mesmo que ele vá estar na 30ª versão em algum ponto, ter algo que todo mundo em algum momento sentou e concordou e que é o que tem que guiar. E daí, quando surge uma ideia, porque várias ideias vão surgir, que talvez não feche tão bem, e daí está gerando algum tipo de conflito, vamos ver então o que o nosso objetivo inicial era e o que tem que guiar o que a gente está fazendo. Isso tende a dar uma resolvida e dar um norte de novo, né? Eu sinto que muito de conflito empacado, assim, é perder um pouco esse norte. Então é só tentar lembrar dele quando isso é necessário. Tem uma empresa com quem eu estou trabalhando em parceria atualmente, que eles já me mostraram vários documentos de game design deles, mas documentos iniciais de jogos. Eles sempre começam os documentos com o one-liner, que é uma frase única que define como o jogo é para o jogador, o que o jogo é para os desenvolvedores, e aí depois é que segue para descrições um pouco maiores, como o pitch do elevador, e depois, de fato, possivelmente uma descrição maior textual, né? Mas o que importa é ter pelo menos esses one-liners, para que exista essa guia, realmente, como você falou, qual é o objetivo quando esse jogo foi concebido, a ideia. Porque quando o jogo está correndo, cada pessoa tem uma ideia diferente, né? E aí, para não divergir, volta para as frases iniciais e, enfim, ela é o tira-teima, né? É bem isso, é ter Porque ideia, a gente vira uma máquina de ideia em algum momento. É muito fácil ficar tendo ideia. Mas não tem como implementar tudo, não tem como fazer tudo. Então, ter algo ali que em uma linha define também limita, o que na verdade é bom, né? É bom a gente ter um escopo definido para as coisas que se quer fazer. Kali. Opa, pode ler. Desculpa, posso falar? Cara, uma pergunta nesse sentido ainda. Na equipe de vocês, tem a figura daquela pessoa que é o resolvedor de conflitos, de assim, fulano acha uma coisa, Beltrano acha outra, o GDD é meio obscuro no qual dos dois está correto. Não, pergunta para Cicrano que ele vai dizer qual é o rumo que vai seguir. Ou é um negócio, eventualmente as pessoas vão ter que entrar em um consenso qual é a sua percepção nesse sentido, assim, precisa ter essa figura de palavra final ou funciona se for uma coisa super horizontal, assim, todo mundo tem voz e palavra e o mesmo peso, digamos assim, nas decisões? Na nossa equipe, a gente tem um gerente de projeto que acaba sendo essa pessoa. Tipo, se está com dúvida, em geral, se vai até ele, que ele está sempre circulando entre todas as equipes e enfim, está presente nessas reuniões mais definidoras em geral. Então, ele é a pessoa que está mais atualizada, porque isso é uma coisa que acontece. Tipo, a Behold não é grande, a gente está em 12 ou 13, não é grande, mas acaba já sendo grande o suficiente para, às vezes, né, se tem um programador que está lidando com combate, outro programador que está lidando com telas de menu e interface, daqui a pouco
o cara da interface não sabe mais o que está acontecendo no combate. Então, tem essa pessoa que vai ser, né, o gerente de projeto, sabe mais ou menos em que pé estão todas as coisas, e que teria uma palavra final, assim, se, tipo, nesse ponto o GDD não tá ok, cada um diz uma coisa, ele tem a palavra final, mas é muito difícil precisar. Porque acho que o documento bem feito, a ideia é exatamente não deixar espaço para essas ambiguidades. E daí, eu não sei, eu gosto muito dessa coisa mais horizontal. Talvez seja porque eu tenho um pouco de liberdade para me meter em quase tudo. Né? Tipo, eu posso me meter um pouco na arte, eu posso me meter um pouco da música, eu tenho essa circulação. Então, para mim é show. Mas todo mundo pode se meter na história também. Esses dias eu fui dizer que eu tava querendo começar a dar nomes a umas personagens que a gente tá tratando só por arquétipos. Eu falei, gente, vou fazer umas listas de, tipo, umas 15 opções de nomes para cada uma, essas votos. As pessoas, tipo, se tudo não chegar aqui com uma única opção pra gente votar, cada um vai votar em uma, daqui a pouco tu vai sair daqui com 30 opções. Defina, decida. Mas eu gosto dessa ideia de todo mundo trabalhar um pouco mais junto, assim. Eu acho que tem como funcionar desde que todo mundo esteja aberto, sabe? Porque em algum momento vai se ter essa questão de as pessoas terem imagens diferentes do que é o jogo na sua cabeça. Cada pessoa está pensando algo, às vezes dentro de uma mesma equipe, né? Tipo, tem uma reunião com arte e cada um dos artistas tem uma visão um pouco diferente sobre alguma coisa. E vai acontecer, mas tem que estar todo mundo aberto, tanto a ouvir, né, quanto a abrir mão de alguma outra coisa, e principalmente a pensar no que vai ser mais interessante como produto final. O que vai ser mais legal, o que realmente vai ser mais interessante. Enfim, levando em consideração, às vezes, o que é mais interessante para mim não é mais interessante para outra pessoa. Então, a gente vê, tipo, vamos pensar em sistemas de crafting. Será que alguém que não joga nenhum jogo com crafting e que não tem muita noção vai ser alguém que vai super opinar sobre isso? Então essa pessoa fica tipo, gente, isso aí nem interessa, tá? Mas para esse jogo vai interessar, então vamos ouvir de quem gosta de jogos com crafting. Um pouco essa coisa assim de saber quando não falar também, saber, né, quando às vezes não é o momento ou o espaço. E também saber se impor, né? Porque às vezes é o momento e é o espaço e tá tudo bem, tipo, dizer, não, eu acho que é isso aqui, e colocar seus motivos, e tipo, isso aqui faz sentido com isso e isso, buscar o GDD, é muito bom quando as pessoas já buscam o GDD, não precisa o gerente de projeto buscar o GDD. Pô, quando as pessoas buscam estar alinhadas. É muito bom mesmo, quando a equipe se põe, né, abre o GDD por conta própria, faz as perguntas necessárias por conta própria. Às vezes é muito difícil sincronizar, digamos assim, ter uma desenvolvimento horizontal quando tem pessoas na equipe que já estão na área de jogos faz muito tempo e pessoas que estão começando agora, e as pessoas que estão começando agora têm milhões de opiniões, assim como as que já estão há muito tempo, só que muita coisa é bloqueio tecnológico. Por exemplo, às vezes o artista tem muitas ideias que são um bloqueio para programação, ou o programador tem muitas ideias que não dá para executar com a arte escolhida e tudo mais. Então, acho que quanto mais existe essa diferença de experiências, mais fica impossível assim, ser totalmente horizontal, digamos. E aí fica bem necessária essa figura que toma a decisão final. É um exemplo de algo que a gente fez na Behold, quando a gente estava querendo fazer uma diminuição de escopo, que foi a gente listou todas as features do jogo de uma maneira super visual, com cores, criou tiers dentro de cada feature do qual é o mínimo para isso existir e funcionar, o que é, tipo, a gente precisa ter para, tipo, além do mínimo funcional, o que seria legal ter, o que seria muito legal ter, mas se pá, não precisa tanto. E com todo mundo junto, foi criando uma hierarquia dessas coisas entre si, das features entre si, e pensando, ok, essa feature aqui é muito importante que o básico dela exista, mas não é tão importante que o resto exista. Já essa feature aqui, talvez não precise existir, mas se ela existir, ela precisa existir inteira.
E foi um processo super horizontal, mas, claro, não é uma equipe super grande. E foi, tipo, umas 2 tardes inteiras, assim, de todo mundo junto, vendo ponto a ponto, porque aí era exatamente isso. Nossa, mas isso aqui é tão bom. Mas isso aí vai levar tanto tempo para programar no mínimo. Então a gente não consegue. Então, tipo, todo mundo conseguiu fazer uma troca. Para mim, eu comecei a trabalhar na Behold agora em setembro do ano passado. Para mim foi muito bom ter essa experiência, exatamente para entender melhor onde que as coisas se atravessam, onde que as coisas se ligam, onde que uma diminuição de escopo afeta cada uma das áreas. Então, é uma coisa que nem sempre vai dar para ser super horizontal, mas que quando se tem a oportunidade de fazer algo assim, é um puto espaço de aprendizagem também para quem chegou depois e está querendo, então, entender como as coisas se atravessam, né? Entendi. Muito boa essa estratégia de bolar as coisas na maneira visual e subdividir as tiers, né? Bem interessante. Eu vou adotar com certeza. Eu tinha uma pergunta, não sei se é muito válida, mas por curiosidade, digamos, já é possível dar algum spoiler sobre o jogo das Garotas Mágicas? Existe alguma coisa livre? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Eu sei que a gente tem um canalzinho ali no nosso Discord de devlog, que tem alguns spoilers visuais, assim. E tem alguma coisa de música também. Então, quem quiser entrar no Discord da Behold, tem um canal de devlog com alguns GIFs, algumas imagens, mas ainda não dá para dizer muita coisa. Tranquilo. Uma pergunta aí no chat. Falei bastante da importância do objetivo do jogo ao longo. Ai, gente, palestra, que formal. Eu acho que num sentido narrativo, bastante. Porque, assim, a gente tem alguns. Imagina. A gente tem algumas maneiras de alinhar o jogador com o personagem, né? Então, tu pode ter um alinhamento em termos, por exemplo, de visual, né? Tem jogos que têm personalização, né? Então, a pessoa pode fazer um personagem que queira, ou que seja a si mesmo, se colocar ali dentro. Ou tu pode ter, sei lá, um jogo do Batman é sempre o Batman, né? Quando eu vou jogar, eu sei que eu não tô jogando comigo, eu tô jogando com o Batman. Pode ter um alinhamento em termos de objetivo, o que esse personagem quer, e aí tu pode ver se o teu jogador está alinhado com o que esse personagem quer. E um alinhamento em termos de ação, de atitudes, né? A agência que o personagem tem, as coisas que o personagem faz. Então, tipo, quando tu tá jogando. A diferença entre tu jogar nesse sentido de agência, um GTA da vida e um Batman, é que tu sabe que o Batman não mata pessoas. Mas não mata. É o jeito que o Batman age. Se te colocarem num jogo com o Batman pra arrancar a cabeça de alguém, gera uma dissonância ali. Com essa atitude não parece algo que esse personagem faria. Pega um GTA e tu dá tiro em qualquer coisa na rua, tá show. Isso aí. Partiu. Ratatatá, motherfucker. Show. Então, tu tem que. Dessas 3 coisas, né? Eu acho que as mais importantes vão ser de objetivo e de agência, porque se o teu jogador tiver alinhado, principalmente com a agência, ele vai estar mais engajado no jogo. Se fica claro, né? Quando a gente tá falando de Hades, ó, o objetivo dos agreus é fugir do inferno. Tu tá alinhado com ele em fugir do inferno, aos poucos tu vai descobrindo por que ele quer fugir do inferno e vai ficando mais alinhado com ele na ideia de sair do inferno, e tu sabe que o jeito que ele tem para fazer isso é matando tudo que tem no caminho dele. Tá, tu te alinhou ali, é gostoso matar as pessoas, o jogo faz isso bem. Agora, se em algum momento o objetivo dos agreus virasse, assim, tipo, no meio do rolê, sei lá, sair de lá, mas ele parasse de bater sem nenhuma explicação, isso é meio estranho. Então, quando eu falo de objetivo, é muito de pensar qual é o objetivo do teu personagem,
o que o teu jogador vai saber sobre esse objetivo para concordar com o personagem e ficar tipo, sim, este também é o meu objetivo. Jogos de terror ou de sobrevivência fazem isso em geral muito rápido, porque sim, tu quer fugir da coisa que pode te matar. E qual é a agência, né, qual é a maneira, a atitude que esse personagem vai ter para chegar naquele objetivo. Então, um jogo que é de... Pega o Fatal Frame, né, que eu falei. Tipo, ele se diferencia muito de um Silent Hill da vida porque tu não atira em nada, tu tira foto das coisas. Então, tu tem que convencer o teu jogador de que tirar foto é uma coisa eficaz naquele mundo e é interessante, é o que o jogador quer fazer. Porque senão o primeiro impulso pode ser, sei lá, pegar um pedaço de madeira para bater nos fantasmas. Eu não culparia a pessoa. Então, é objetivo bastante nesse sentido, assim, de ter claro pro jogador o que é o objetivo do personagem, o que esse personagem faz para chegar nesses objetivos e tentar o máximo possível alinhar os objetivos do personagem com os objetivos do jogador. Perfeito. Bem, o David colocou aí no chat o convite pro Discord da Behold Studios. Eu vou entrar porque eu estou curioso sobre projetos. E a gente está batendo mais ou menos 1h30 de bate-papo. Alguém ainda tem mais alguma pergunta? Se não tiverem alguma pergunta, a gente vai encerrando por aqui. Tá, Juan. Fique à vontade. Não, é mais uma pergunta rápida. Eu fiquei muito curioso quando a Kali falou sobre esse processo do brainstorming, sobre dividir as tiers, as features do jogo. Em que momento foi que isso aconteceu no exemplo que você deu? Foi bem assim no conceito, ou vocês já tinham trabalhado numa demo, alguma coisa assim, mais um protótipo e tal? Isso foi com acho que uns 8 meses de desenvolvimento já. Já tinha protótipo, parte da história já tá feita, porque a história em si não mudou, mas foi uma coisa assim de já estar meio no meio do processo mesmo, uma revisão do escopo geral, pensando o que é viável, o que não é, o que a gente já tem, o que vai ser interessante de fazer, onde os recursos, né, humanos da empresa ficam melhor alocados. Não foi uma coisa super de início, não. Porque eu acho que, me parece, pelo menos, né, que é uma coisa que não vai acontecer super no fim de um jogo, mas que pode acontecer em alguns momentos. Porque, às vezes, pode ter um imprevisto, uma coisa que ia durar 2 semanas vai durar 4, algo, né, demora mais ou algo demora menos, e daí abre mais espaço para outra coisa. Então, é interessante ter isso. E eu acho que foi fácil para a gente fazer, exatamente porque já tinha bastante coisa definida e feita, então fica mais fácil pensar, tal coisa. Mas isso aqui já está pronto a base, então é só fazer esse outro pedaço e vamos lá. Então isso foi... A demo, na verdade, o protótipo foi feito, o primeiro protótipo jogável estava pronto quando eu entrei na Behold em setembro, a gente terminou um segundo em dezembro, e foi depois do segundo protótipo que a gente fez essa revisão do escopo. Muito bom saber, interessante. Obrigado. Imagina. Alguém mais quer pegar a palavra? Fazer mais alguma pergunta? Aparentemente não. Vou dando as palavras finais, se alguém ainda quiser, pode me interromper. Esse foi o nosso bate-papo informal sobre design de narrativas. Muito feliz em ter esse tipo de tema sendo abordado aqui. Obrigado ao David, que fez a sugestão, né, o requerimento da gente abordar o tema no Piauí Indie, porque, enfim, pouco se fala, pelo menos pouco eu vejo falar sobre isso, né? E é uma parte tão crucial da minha vida, das nossas vidas, que a gente tem na nossa mente, quando a gente lembra dos jogos, é o decorrer da coisa. Como você falou, não é só o design narrativo, não é só a definição dos eventos e das falas. Tá em tudo aquilo, né? Tá em tudo que você faz, todo aquele fluxo, tá tudo dentro também do design narrativo. E fico muito feliz, muito obrigado por todas as explicações. Qualquer coisa você tem o nosso contato. Você pode falar com a gente também, se quiser alguma coisa em volta, isso, alguma, não sei, oportunidade de emprego, se quiser que a gente fale algo
com a Behold, também fique à vontade. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço demais por vocês me receberem, gente. Muito, muito legal estar aqui trocando com vocês. Então, a gente finaliza agora. Deixa eu terminar de gravar.